Está entrando no ar. Conexão Esperança. Realização Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Apresentação Donizete Silva e Ruth Pereira. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite para todos os ouvintes, aqueles que estão nos vendo. Vamos agradecer ao Senhor por este dia que Ele nos concedeu, dia maravilhoso, por esta chuva, por todas as bênçãos que temos recebido de Sua parte, Senhor amado. Continua, Senhor, com as Suas mãos estendidas sobre nós, porque Tu sabes que é de Ti que nós necessitamos. Nós carecemos de Tua bênção, Senhor, todos os instantes para as nossas vidas, Pai. Queira abençoar a todos nós. Satisfação ter você conosco pelo Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje é dia 19 de setembro de 2018, 19 de setembro de 2018. Nós estamos chegando aí com você, com esse Conexão Esperança. Hoje é estudo bíblico, como a pastora Ruth falou, né, pastora? Muita chuva aqui hoje. De onde que vem tanta água assim, pastora? Vem de Deus, né? Ele é quem manda para nós. É verdade, né? Então nós estamos com bastante chuva aqui, e aí quando chove, né, temos dificuldades de movimentar o pessoal, nós não temos uma infraestrutura legal aqui no bairro, e fica um pouco complicado o pessoal se deslocar, né, vir até a igreja, mas estão todos bem, e nós vamos orar por vocês. E tem a possibilidade aí dos nossos irmãos, deles nos acompanhar a gente, né, pastora Ruth, pelo Facebook, né? Então é uma oportunidade que tem todos nós de recebermos a bênção do Senhor. Nesse culto de hoje é um culto de estudo bíblico, e você é nosso convidado para estar conosco. Hoje vai ser um pouquinho mais extenso, porque a gente tem esse tema que nós vamos trabalhar nessa noite. É um tema um pouco complexo, e a gente não consegue fazer normalmente em torno de 40 minutos que a gente trabalha. Então, nesse dia 19 de setembro, nesse culto de oração, estudo bíblico, o tema que nós vamos trabalhar é o quê? Depressão. Só pode ser coisa do demônio. É falta de Deus. Então esse é o tema que a gente vai conversar aqui, trabalhar com você nessa noite. E a gente pede a sua paciência, o seu acompanhamento, porque certamente Deus ele tem uma bênção maravilhosa para a sua vida. Nós temos inúmeras pessoas que têm essas dificuldades, essa enfermidade, e há necessidade que a gente faça esse debate, essa instrução na igreja também.
Então você acompanhe a gente, fique até o final e certamente teremos aí bênçãos maravilhosas para a sua vida. Pode também aí, você pode comentar com a gente, né? Quem estiver acompanhando ao vivo pode fazer o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo também, ajudando mais pessoas serem abençoadas com a graça de Deus, com a palavra do Senhor nosso Deus, porque isso é bom. Às vezes a gente tem uma preocupação, faz o compartilhamento de inúmeras coisas que prejudica as pessoas, que não traz uma bênção, uma vitória para a vida das pessoas, né, pastora Ruth? E quando de repente é algo que pode edificar a vida das pessoas, a gente acaba não compartilhando. Então é importante que você faça o compartilhamento. Você compartilhando, pessoas estarão abençoando grandemente, sendo abençoadas grandemente. Nosso boa noite, pastora Ruth, que já compartilhou aqui, tá aqui do meu ladinho, com o estilo puff dela hoje, né? Tá com o cabelo puff hoje, copiou da Kathleen. Hoje eu resolvi soltar o coitado, né? Ficou muito preso. Coitado do bichinho, soltar ele um pouquinho, né? E aí a gente tem, o nosso irmão Luiz Carlos Olivieri, que está acompanhando a gente, Rafael Rosa, Cláudia Moraes está acompanhando também, jornalista do sindicato, o Ailton Braz dizendo olá, Rosângela Protásio, Ayrton Pereira também acompanhando, e o Ailton Braz dizendo: pastor, ore para a empresa que eu trabalho para... deve ser aqui regularizar alguma coisa assim. O corretor lá de texto traiu lá o irmão Ailton, né? Mas vamos orar. A Rosana Pereira dizendo boa noite. Jefferson, deve ser de Paranavaí, aqui acompanhando também. O Gilmar dizendo, Gilmar, né? Dando um aceno ali. A Giza Cândido também dizendo paz, que bênção, maravilha. Então Deus abençoe vocês. Aí nós vamos depois aqui dando um alô, né? Conversando aqui com a galera que está nos acompanhando aí, como é o caso ali, do Cimei dizendo olá, olá Cimei, Deus abençoe. Então graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Nesse programa de hoje, nesse Conexão, nós vamos trabalhar, portanto, esse tema bastante importante, depressão. E aí eu até coloquei aqui, né, pra gente... como é que se fala? Pra gente dar a entonação correta, pastora Ruth, pro texto, né? Pro tema, né? Depressão. Só pode ser coisa do demônio. Vixe! Isso é falta de Deus, gente. Não é assim? Então, é com esse tema que a gente vai dialogar com você nessa noite. Dizer que depressão pode ser... Ela pode se apresentar em estados depressivos, moderado, menor ou maior. Todos os seres humanos, em alguma época da vida, eles vão passar ou passarão por esses períodos depressivos, e os mecanismos de defesas que normalmente o nosso emocional tem, ele consegue fazer a superação, mas nem sempre, às vezes não temos as condições necessárias de fazer essa superação, e aí instala o problema, a dificuldade. Então nós vamos ver primeiro o que é, portanto, essa tal de depressão. Então ela é uma reação natural à perda, aos desafios da vida e à baixa autoestima. Mas às vezes o sentimento de tristeza se torna tão intenso, duro, dura longos prazos, né, longos períodos, e nos retira da vida normal. Então a depressão é mais comum um dos mais comuns dos transtornos mentais, mas é uma doença tratável. Os tipos de depressão mais comuns, a gente tem depressão clássica, distimia, transtorno bipolar ou sazonal. Ela afeta os pensamentos, os sentimentos, as atitudes e pode alterar o funcionamento do corpo, inclusive. São sentimentos de tristeza tão fortes e persistentes que nos impede de viver com plenitude, com alegria,
traz muito sofrimento para o paciente, para aquele que está doente, os seus familiares e também para as pessoas próximas. As dificuldades aumentam devido ao preconceito e à ignorância, sobretudo na Igreja de Deus. Por quê? A gente ainda ouve muitas piadas, coisas engraçadas, né, pastora Ruth? Que às vezes não tem graça nenhuma, né? As pessoas dizem, não é nada não, logo passa, não se preocupe. Só quem está sentindo, né, o problema é que sabe. Exatamente, o quanto é difícil. Diz que é falta de vontade, por exemplo. Não, é falta de vontade. A pessoa quer viver encostada uma na outra. Isso só pode ser preguiça. Se você sair um pouco, né, se divertir, enfim, você vai se sentir melhor. Isso é falta de Deus, né? Como a gente começou dizendo. Não, isso é falta de Deus. Não pode, pastor. Eu ouvia, inclusive esses dias eu ouvi, né? Pastor, não pode, tem que fazer algumas orações. Olha, Deus me perdoe, mas deve ser coisa do demônio, né? Então, a gente tem muito disso, às vezes, na igreja. Quando a gente tem um problema, uma dificuldade, vê que um irmão, uma irmã não está bem, então a gente começa com essas conjecturas e às vezes dizer, né, que é o demônio, não é de Deus. E a gente quer, nesse culto, nesse estudo bíblico, trabalhar isso para que você receba a bênção de Deus, né? Porque imagina só, pastora Ruth, uma pessoa que já está com dificuldade, com um problema, e aí ela começa a ouvir esse tipo de coisa, essa pressão de que, não, olha, eu tenho que fazer uma campanha para retirar esse demônio que está no seu corpo, enfim. Em vez da pessoa melhorar, ela piora, né? Só vai piorando. Exatamente. Então isso se não der o apoio necessário. Exato. Então isso são concepções, ensinamentos preconceituosos e equivocados que muitas das vezes a gente tem na igreja. Então as causas da depressão, segundo os especialistas, eles afirmam que pode ser inclusive causas genéticas. Se os meus pais, por exemplo, eles tinham esse problema, eu posso ter a tendência de ter também a doença. Mas os principais problemas, as principais causas são existenciais, que são o quê? A perda de um ente querido, quando morre alguém que a gente estima, a ruptura, por exemplo, de um romance. A pastora Ruth me ama que só, arrasta as 4 rodas, né? E aí, de repente, acaba o romance, acaba o casamento, a tendência é o quê? Ficar deprimida. A rejeição por parte de pessoas queridas, separação, né, matrimonial, como nós falamos, conflitos conjugais, porque às vezes não está separado, mas tem conflito. Então acaba trazendo esse tipo de problema também, de enfermidades, e algumas enfermidades prolongadas também. A pessoa tem um esgotamento físico, mental, né, e o que está muito comum nos dias de hoje, pastora Ruth, é o endividamento. Então a pessoa está com muitas dívidas, falência da empresa, então ela tende também a ter esse tipo de problema, além dos crimes, acidentes, que pode ocasionar essa doença também. Temos também as causas psicológicas, que são baixa autoestima, complexo de inferioridade, solidão. As pessoas, pastora Ruth, que guarda ódio, rancor, hostilidade, esses sentimentos, eles reprimidos dentro da pessoa, pode também fazer com que as pessoas fiquem doentes e fiquem deprimidas. E claro, os problemas, as causas espirituais também que a gente tem. Agora aqui a gente precisa abrir um parêntese e ter muito cuidado, porque quando eu vou até dizer assim, quando eu falo as causas espirituais, o Natan que está ali acompanhando, ele vai dizer o quê? Eu sabia! Vamos orar, irmãos! Vamos levantar um clamor, faz aqui um círculo de oração, né, em volta do doente, e o pastor fala, olha, vamos agora levantar um clamor, levante a sua mão, porque nós precisamos libertar essa alma oprimida pelo diabo, né? E aí começa todo mundo a orar, sai, pega toda a sua bagagem, vai embora, espírito de depressão, né, e tal, e vira muitas das vezes aquela coisa na igreja. Não é disso que nós estamos falando.
as causas espirituais, nós não queremos dizer isso. Nós precisamos cuidar um pouco com as coisas, porque não existe este espírito de depressão. Então ele não existe. Apesar de ser missão dos demônios deprimirem as pessoas, é preciso entender que existe a necessidade de um especialista acompanhar a pessoa nesses casos. Então a pessoa precisa procurar um médico também, e que a igreja deve ministrar mais frequentemente, não sobre a perspectiva do diabo, sobre a perspectiva da graça de Deus. Então a gente ministra sobre a perspectiva da cura, através da graça de Deus, levando a pessoa a ser orientada, procurar um médico, tomar ali os medicamentos e receber a bênção de Deus na sua vida. Então, como é que a gente reconhece aí os problemas, os sintomas que são típicos da depressão? Como reconhecer? Como eu sei se eu se eu tenho essa enfermidade, estou encaminhando para isso, ou se alguém que está próximo de mim tem essa dificuldade? Então, como nós falamos, então a depressão ela pode ser algo mais moderado, mais aprofundado ou não, e todos os seres humanos, pastora Ruth, uma hora ou outra, se não praticamente direto, a gente tem essas dificuldades. Morre, por exemplo, um pai meu, vou ficar triste. Morre a mãe, vou ficar triste, não é assim? Agora, normalmente nós temos condições de... tem os mecanismos de defesa que faz com que você supere isso. Mas tem pessoas que não superam. Então, todas as vezes que eu ver numa pessoa que ela está triste, melancólica, ou está ansiosa, aquela sensação de vazio, perde o interesse pela vida, não tem mais prazer nas coisas, tem dificuldade de concentração, no raciocínio, tem dificuldade nas tomadas de decisões, tem um sentimento de culpa, a pessoa está excessivamente irritada, perde energia, tem cansaço persistente. Então, às vezes assim, levanta de manhã, não é assim, pastora Ruth? Levanta de manhã, não fez nada ainda, mas olha assim, vai, poxa vida, né? As minhas pernas parece que pesa 200 quilos. Então a pessoa não tem condição, né? Ela não tem disposição ali para tal. Preocupação exagerada, pessimismo, muitas cobranças. E tem também dores sem explicação. Então, normalmente, quando tem esse tipo de doença, as dores surgem, né? Você vai e faz ali vários exames, né? Não aparece nada. Problemas digestivos também, né? Fica aí uma semana, né, sem conseguir fazer o número 2, né? Aquela dificuldade. Dificuldades sexuais também. A pessoa não consegue namorar mais. Vamos dizer, o bingolim não funciona. A pessoa não consegue se relacionar também. Exato. Né? Então, assim, precisa tomar uma providência. E aí a gente tem que ter cuidado para não cobrar a pessoa, né? Tem que procurar ajudar, né? Não cobrar, brigar, né? Porque senão fica ali bastante complicado. Então, isso são os sinais, os sintomas, né, que a pessoa está doente. E é muito importante não se desesperar, pois a depressão é uma doença como a outra qualquer. Que basta o quê? Você toma os remédios, faz as terapias, enfim, vai ter recuperação e vai ficar bem. Agora, fica mais fácil quando o doente, os familiares e as pessoas próximas, a igreja, reconhece isso, que a depressão não é o demônio que está na vida da pessoa, mas ela precisa ser tratada, compreendida. E aí o tratamento ele fica muito mais fácil quando, como eu disse, eu encaro a depressão na perspectiva da graça de Deus e não da perspectiva do demônio. A pessoa já está sofrendo e eu não vou dizer que ela está assim por causa do demônio, por causa de algo que ela fez errado, e não é verdade, né? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado e essa consciência para que a gente não piore ainda as coisas para aquele que está doente. Então vamos falar um pouco, pastora Ruth, da Bíblia,
Então a Bíblia ela fala de dois tipos de tristeza. Tem lá em 2 Coríntios 7:10, fala da tristeza de Deus, né? Segundo Deus, é da tristeza segundo o mundo. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus opera-se o arrependimento. Agora, a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então nós podemos dizer aqui que uma depressão não é uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza segundo o mundo, a nossa dificuldade, né? O nosso físico, a nossa mente, a nossa alma. Então, se a gente não tiver cuidado, vai de fato operar a morte. Nós temos casos enormes aí de suicídios, né? Temos inclusive, estamos no Setembro Amarelo, que tem essa perspectiva de trazer o debate exatamente sobre isso e sobretudo na igreja, porque às vezes a gente não entende que essa dificuldade que a gente passa é também uma dificuldade que a igreja passa. A depressão ela não vai chegar, por exemplo, na pastora Ruth e dizer, não, como você é pastora, você está aí com a carteirinha, está orando, vou passar e vou para o outro. Então não é assim, é para todos nós. E aliás, nós que trabalhamos em igreja, que aí você tem uma carga de trabalho grande, às vezes não tem hora, tem que atender as pessoas, conversa com todo mundo, é uma vida bastante agitada. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ficando doente também. Então nós temos diversas narrativas na Bíblia que evidenciam esse problema. Os Salmos 69, 88, 102, temos exemplo de Jó, que teve o problema, Moisés, todo o povo de Israel ficou triste. Vemos Jonas também, Jeremias, né? E Jeremias tem um livro de lamentações. Um livro. Então, talvez foi... Aí tem gente que fala, o profeta chorão, porque ele sofria, né? Então é um sofrimento. Já imaginou você ter um livro de lamentações? Então, assim, não foi fácil a vida dele. Pedro, Elias e Jesus. Aí... na experiência, por exemplo, de Jesus, Mateus 26, 37, 38, Jesus diz lá o texto que ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João com ele, começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. Então ele disse, olha só a dificuldade, Jesus, então nós estamos falando aqui de Jesus. O que ele disse? Minha alma está cheia de pavor e tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui comigo. Eu não quero ficar sozinho. Você vê que coisa? Então assim, ele ficou com medo, né, da morte. Olha, se eu ficar aqui sozinho vai me acontecer alguma coisa, eu preciso de ajuda, né? Estejam aqui comigo. Ele pergunta ali para os discípulos. E para a gente ir encaminhando mais para o final, pastora Ruth, nós vamos tomar o caso de Elias como exemplo. E aí eu vou pedir para você ler, nós preparamos um resumo dos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, para vocês entenderem como que rapidamente a vida da gente, né? Ela está aqui embaixo, ela está lá em cima, né? E de repente a gente pode levar um baque e fica aquela dificuldade, você fica triste. Se Deus não entrar na vida, fica realmente bastante complicado. Então a necessidade de Deus e a necessidade que a gente busque ajuda para que a gente não tenha essa dificuldade, não perca a nossa vida. Então a pastora Ruth vai ler aqui um resumo que nós fizemos dos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis. E aí nós vamos concluir olhando um pouco essa vida de Elias, a depressão dele, os sintomas que ele teve, por que ele entrou nisso e como que ele conseguiu sair. Pastor, é contigo. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, vemos que Elias profetizou para o rei Acabe que não choveria. A seca o levou a depender de Deus, bebia da água do riacho, e mais tarde uma viúva lhes proviam alimentação. O capítulo 18 informa que depois de 3 anos sem chover, Elias volta até o rei para dizer a chuva iria voltar.
foi convocado para estar no Monte Carmelo a população, e junto deles foram os profetas de Baal e de Aserá, deus e deusa pagã. Diante da multidão, Elias desafiou os profetas dos deuses pagãos a fazer um altar. E o Deus que respondesse com fogo seria considerado o Deus verdadeiro. Tendo a honra de começar primeiro, os profetas de Baal e Aserá começaram a invocação pela manhã até o meio-dia. Gritaram, dançaram, se autoflagelaram, mas nada aconteceu. Depois da vez de Elias, havendo ajustado o altar, clamou a Deus, que lhe respondeu com fogo, momento que até a água se secou. Depois desse fato, Elias ordenou, e foram mortos todos os profetas de Baal. Esses fatos, com ênfase na morte dos profetas de Baal, segundo registra o capítulo 19, são relatados por Acabe para Jezabel. Jezabel ficou com muita raiva de Elias e jurou que o mataria também. Elias, para salvar a vida, apavorado, fugiu por um dia inteiro. No deserto, parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Sua oração: já chega, meu Deus, me mate agora, eu sou um fracasso. Desfaleceu-se. Um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Deitado, Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo voltou e tocou nele novamente, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. No Sinai, ele entrou numa caverna para passar a noite. Foi quando Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Deus, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no altar do monte. Muito bem. Nós estamos vendo aqui, o Cristiano Bruno está acompanhando a gente, o Nelson Martins também, a Regina Santos, a Jo Colucci dizendo boa noite, Rose Aparecida da Silva, que é a minha prima, dizendo boa noite, a paz do Senhor, o Denis Monteiro também. Olha só que maravilha aqui, ó. Cimei Figueira dizendo: orem por mim e pela a minha família, netos e netas. Vamos orar aí no final. Irmã Maria Aparecida dos Santos, estamos com saudade, irmã Maria, acompanhando a gente aqui também. A Ruth deixando aqui os olhinhos apaixonados dela, né? Afonso Cardoso acompanhando aqui. O Afonso Cardoso, ele é o esposo da irmã Madalena, lá de... Olha, que bênção, né? Eles acompanham todos os nossos vídeos. E lembrando que a Giza Cândido, a Mari, é a minha prima. É verdade? Bênção de Deus, hein? Deus te abençoe, Mari. É isso aí, ó. E a Célia Regina dizendo aqui: o pastor estava precisando ouvir essa palavra hoje. Amém. Tá vendo que bênção? Deus abençoe, pegue aí a sua vitória e continue firme. Patrícia Mendes dizendo: oh, glória a Deus. Luiz Martins, né? Lembra? Luiz Martins. Me lembro, sim. Paranavaí, né? Terezinha Pirola Cabral, nossa colega de trabalho, Deus abençoe. E a Cimei está dizendo aqui: eu vou escrever de novo. Estava na minha casa, fui lá limpar, enfim, estava fechada, mas de vez em quando eu vou lá, estava varrendo e tal. Eu acho que ela escreveu errado aqui, né? Então, tem uma carta aqui, o Cimei.
E a Nazaré Justino também acaba de chegar, Deus abençoe grandemente. Então você vê aqui, a pastora Ruth fez um apanhado do texto, que a gente vai ver o que? A depressão de Elias. Então, Elias entrou no que mesmo? Numa caverna? Sim. Mas me diz uma coisa, a caverna é lugar de entrar? Você entraria numa caverna? Ah, numa caverna escura, né? É terrível. Desconfortável, insalubre, perigoso. Natan, e se não poderia ter uma cobra ali, Natan? Na caverna? Escorpião, aranha. É vários tipos de insetos, né? Morcego. Então, assim, mas veja que ele estava numa situação tão complicada que ele, mesmo assim, ele foi para aquele lugar. Foi o lugar que ele encontrou para se esconder de tudo e de todos. Então ele estava apavorado, estava doente. Quando nós estamos nesse estágio também, é isso que acontece com a gente, isso que acontece na nossa vida. A gente não, assim, não quer fugir, quer sair, né, daquele lugar, daquele incômodo. Então nós vemos essa questão aqui no Elias. E aí a caverna, ela pode ser uma solução temporária para nós. Às vezes, a dificuldade é tanto como aqui do Elias que ele não viu outra situação. Ele teve que entrar ali na caverna. Mas a gente precisa entender que a caverna, ela não vai resolver o problema e ela não pode ser uma solução definitiva. Aí é que entra a igreja, ajudando a pessoa, enfim, trabalhando o assunto para que a pessoa consiga essa vitória. Então eu vejo, pastora Ruth, 5 coisas aqui no comportamento de Elias. 5 coisas. A primeira coisa, ele reduziu a sua visão ao pessimismo e se tornou autodepreciativo. Veja que ele diz ali que ele é um fracassado. Não, eu sou um fracassado mesmo. Ele se entregou, né? Exatamente. Então ele passou que quando a gente pensa assim, você passa a ver tudo do ponto de vista negativo. Você perde a fé na vida, desvaloriza a você mesmo diante das situações das pessoas. É como se você diminuísse e o problema agigantasse. Então você olha assim, você não consegue. Então assim, não podemos reduzir a nossa visão ao pessimismo. A segunda coisa que eu vejo, Elias, ele sofreu um desequilíbrio do apetite, o que pode significar acentuada perda, né, aumento, perda de peso, fica naquela sanfona. Veja que o anjo chega, né, ele dorme, né, desfaleceu, né, e você viu no texto que ele andou um dia, né, um dia sem parar. E quando chegou no deserto, ele viu um arbusto, Natan. E aí o que acontece? Quando ele vê aquele arbusto, né, ele nem só deita, né, senta ali e dorme, né. E aí, quando ele adormece, o anjo chega, chacoalha ele, fala: acorda, rapaz, come, senão você vai morrer. O texto parece sugerir que ele está deitado, ele nem levanta, porque não diz que ele levanta. A segunda vez ele levanta, mas a primeira não. Então acho que deitado mesmo, ele vira a cabeça assim e vê o... Então, se não fosse o anjo, né, ele tinha morrido ali mesmo. Exatamente, tinha morrido porque ele estava com fome, enfim. Primeiro, assim, o próprio Deus providenciou a alimentação e levou. Porque o que tinha de alimento lá? Que apareceu? Um pão e uma jarra de água, né? Isso. No deserto. Então, quem levou para ele? Então, assim, Deus estava cuidando dele. A terceira coisa que a gente vê, Elias teve perturbações do sono. Sensação de cansaço físico, emocional impressionante, que é como nós vimos aí, né? Aquela lentidão, indisposição para trabalhar, comer, viver. Veja que a gente não tem casa assim, às vezes a pessoa está tão doente que ela não come. Você tem que falar, ó, vem cá comer, ó, tá na hora de você comer, ó, tá na hora de você isso, tá na hora de... Então assim, porque a pessoa está doente. A gente vê também, em quarto lugar, o seu nível psicológico constituiu um dos maiores problemas dele. Então ele teve ali sentimento de culpa, indignidade. Isso pode acontecer com a gente também. E por último, a gente vê que, para além desses sintomas, Elias ainda teve um isolamento social e familiar, uma solidão. Ele procurou o deserto.
Então, às vezes, a gente tem que estar atento a isso também. A pessoa está num quarto ali isolado, não fala muito com as pessoas, né? E ali começa uma tristeza profunda, chora ou tem raiva por coisas mínimas, falta esperança em tudo, tem tonturas, palpitações, dificuldades respiratórias, tem acidez, né, estomacal, porque muda o nosso humor. Então você começa a ter problema também de estômago, né, temperamento. Então precisa ter sempre essa observação. Mas aí a gente vê o quê? Por que será que ele ficou desse jeito? Porque você vê que nos capítulos 16 e 17, Deus usa ele de uma forma extraordinária, né? Mas talvez assim, o que aconteceu quando ele chega na cidade, aí o que acontece? Ele percebe que tudo que ele tinha feito parece que não teve o resultado esperado. Pelo contrário, né? Parece que o tiro saiu pela culatra. Porque nos capítulos 16, 17 e 18 ele está poderoso, né? Mas no 19, aí a Jezabel fala, olha, assim como ele matou lá os nossos deuses, pode dizer para ele que ele não vai passar dessa noite. Então a fé dele fica pequena. E ele que já estava preocupado e com medo, ameaçado, como eu disse, pastora Ruth, ele andou um dia inteiro até no deserto, sem comer, sem beber água. Então assim, quando ele chega no deserto, ele cai praticamente e morre. A oração dele, ele olha para Deus e fala, olha, me mate, eu sou um fracasso, eu não quero viver mais. Você já imaginou se Deus ouvisse a oração dele? Então tudo bem, matava ele, né? Mas aí Deus não leva em conta a nossa ignorância. E aí como que Deus trata o Elias? Para a gente aprender como é que a gente trata as pessoas que estão doentes. Então, primeiro, Deus não lhe culpa por seus sentimentos. Não lhe dá um sermão, como muitas das vezes a gente dá, não é assim? Então Deus não dá um sermão, você fugiu, rapaz, né? Por que você não falou comigo? Por que você está escondido aí? Por que você está ainda pedindo a morte? Não. Deus lhe oferece descanso, comida e repouso. Então, deixa ele repousar um pouco, porque ele estava muito cansado. Então, isso é importante. Às vezes a gente na igreja, irmão Afonso está dizendo aqui, estou ouvindo essa palavra, precisamos muito dessas orientações, amo vocês. Então, assim, às vezes na igreja, o que a gente faz, ô pastora Ruth? Aquela coisa, né? Nosso descanso não é aqui e tal, né? Não tem que tirar férias, onde já se viu. E a gente precisa sim, precisa tirar férias, precisa descansar, precisa alimentar bem, precisa ter o devido tempo de repouso. Tem gente que só fica no monte, não é assim? Né? Orando, né? Corre para lá e para cá, jejua, fora de hora, enfim, não tem, acaba ficando doente. Então nós precisamos ter essa compreensão e essa sabedoria. Então Deus oferece para ele descanso, comida e hora de sono. Olha, rapaz, você tem que descansar, você tem que comer. Se você não comer, você não vai aguentar, você vai morrer. É como a pastora falou, se o anjo não chega ali, rapaz, acorda aí, come um pouquinho. Ele comeu, descansou um pouquinho, acorda de novo. Porque você vai caminhar mais, mas você precisa comer. E Deus leva ele também a refletir e confessar conscientemente sobre a sua condição. Veja que Deus ele chega educadamente e pergunta para ele, o que fazes aqui, Elias? Verso 10, né? Aí ele diz o seguinte, né? Que é no sentido assim, de fazer ele pensar, né? Porque quando a pessoa está doente, às vezes ela chega num estado que você só pensa em chorar e ficar triste, né? É a hora de chegar alguém, o familiar, o pastor, né? O marido, o esposo, né? Quem está perto, alguém da família, um amigo, chegar, olha, como é que você está? Né? Você tomou o seu remédio hoje? Né? Tá tudo bem com você? Não quer dar um passeio? Né? Vamos comer um camarão? É assim? Então, assim, é essa coisa que tem que fazer. Então, foi isso que Deus ele fez com o Elias. Aí o Elias, ele confessou e desabafou. Eu tenho sido muito zeloso pelo Deus dos exércitos, assim que ele fala. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e só eu fiquei.
E vão me matar a mim também. Aí começou a chorar. E aí o que Deus disse para ele? Não é assim, criatura. Não morreu todo mundo, não. Tem mais. Então assim, você vê aqui, está exagerado. Ele não via nenhuma perspectiva, né? Só o problema. Então Deus e sua obra são maiores que as ameaças e os sofrimentos de Elias. Não havia razão para o seu desespero, para a sua depressão. Mas o problema é que ele ficou com medo, o problema ficou grande, né? E ele ficou desesperado. Então quando Deus mostra para ele, não há razão, não morreu todo mundo. Eu ainda tenho pessoas ainda que podem te ajudar, que surgiram depois, mas 2 profetas, né? Para ajudar ele que achava que tinha todo mundo morrido. Então assim, precisamos também de ajuda. Nós não temos condições de fazer as coisas sozinho. Então, como os problemas da igreja, pastora Ruth, do ministério, quando são grandes, pode nos levar a perder a esperança na ação de Deus a nosso favor. E não é nenhum problema a gente chegar diante de uma pessoa e dizer, olha, ora por mim, porque preciso de ajuda, eu estou mal, né? Eu estou sem esperança, eu estou com dificuldade. Isso não é problema. A gente precisa ter essa franqueza. E aí, como Deus ele fez com Elias, Deus nos convida também à comunhão da sua presença. Jesus agiu assim também. Veja que quando ele estava em agonia, o que ele fez? Olha, eu não quero ficar sozinho. Ah, não, mas você é o Cristo, rapaz. Você não precisa disso. Você é o Filho de Deus, né? Você é o Todo-Poderoso. Não, olha, orem comigo. Fique comigo, eu estou com medo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que ter. Tá sentindo medo, tá sentindo dificuldade? Não é nenhum demérito dizer que precisa de ajuda, precisa da intervenção de Deus. E aí, pra gente encerrar, agradecendo a participação aí da Cirlei, ó, Virgínia, que acaba de chegar, a Clades aqui também, nossa companheira de trabalho, Nazaré Justino. Pra gente encerrar, nós queremos encerrar, pastora Ruth, com alguns conselhos úteis para as famílias, igrejas e irmãos que vivem esse estado de depressão, essa doença. Então, assim, precisa procurar uma ajuda médica. Não se pode apenas ir na igreja. O pastor, né, nós pastores, nós não somos médicos. Nós ajudamos, oramos, orientamos, mas nós não somos médicos, nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogos, embora a gente estude um pouco de psicologia, mas nós não temos a habilitação para isso, não estamos habilitados para tal. Então é importante ter essa consciência, precisa procurar uma ajuda médica, além de uma ajuda do pastor, do padre, de um líder, de um amigo. Tem que ter um profissional competente para fazer o acompanhamento ali da doença da pessoa. Então procure pensar, vislumbrar as coisas de Deus, evite o negativismo, evite ficar sozinho, dependendo de como está o estado da pessoa. Por exemplo, o Natan, que está ali, o Natan tá ali também exausto lá. Então, dependendo do estado da pessoa, né? A pessoa pode querer tirar a própria vida, e aí não tira porque o demônio está nela, porque Deus não está nela. Ela quer, na verdade, ela não quer nem tirar a vida, ela quer resolver o problema, ela quer tirar aquela dor que está na alma, e aí cada um age de uma forma. Então, ela vai usar um meio que ela achar mais conveniente ali para ela se safar daquela dificuldade, daquela dor. Então busque sempre novos horizontes, cuide melhor de sua aparência, né? Então hoje nós temos pessoas cultivando o bigode, né? Então, né, coloca um bigode aí, né, uma barba, tira a barba, corte um cabelo, né, deixa um cavanhaque, enfim. Isso é sinônimo que a pessoa está cuidando da aparência e cuidando de si. Afaste-se do exclusivismo, né? Nós não somos, pastor, as únicas pessoas. Você não é a única que tem cabelo assim, né? Eu não sou o único, né, que tô com um problema. Eu não sou o único que quebrei o pé. Eu não sou o único que tem a depressão. Nós temos
várias pessoas com problemas. Então você não precisa, porque tem gente que é ao contrário, né? Ele quer ser melhor em tudo. Ele acha que só ele consegue fazer ali a coisa, né? Então nós fizemos aqui, por exemplo, em Nova Esperança, uma marcha para Jesus. Assim, teve um dia que eu fiquei preocupado porque tinha um ensaio e eu precisava viajar, né? E aí eu até pensei em não viajar. Aí teve uma hora que eu pensei assim, mas eu não sou o único. É até bom que eu vá, porque assim, Deus vai levantar outro lá no meu lugar, né? E aí eu fui, trabalhei sem problema nenhum. E aí depois fiquei sabendo, né, que foi uma bênção, conseguiu todo mundo trabalhar. Então assim, a gente tem que saber disso. A gente não consegue ser o único e fazer todas as coisas nós mesmos. Então afaste do exclusivismo, achando que tudo acontece com você, tudo gira em torno de você, em torno da gente, porque não é assim. Então problemas são boas escolas para o nosso sucesso, não é assim? Nós aqui temos essa experiência, né, pastora Ruth? Os problemas que a gente tem passado ao longo dos anos, nós estamos já quase 4 décadas juntos, acho que tá isso já, né? Mais ou menos? Você não pode entregar a nossa idade, não, né? Mas tô falando só do tempo que nós estamos juntos. Tá bom. Porque assim, 40 anos antes de você nascer, eu já estava junto com você. Não é assim? Verdade. Então, isso assim, a gente passamos, né? E ainda haveremos de passar inúmeros problemas e dificuldades. Mas o que a gente tem observado? Os problemas em todos esses anos, eles têm sido boas escolas para o nosso sucesso, né? A gente sempre melhora e sempre enxerga os problemas, as dificuldades como uma oportunidade de Deus para a gente vencer, né? Você lembra o que aconteceu? Nós estamos lá, 19 de setembro em 2015, né? Passou uma chuva de pedra aqui que acabou com tudo. Me lembro, sim, foi terrível, viu? Então nós ficamos, esse canto que você está vendo aqui, que a gente está trabalhando ao vivo, foi praticamente o único que sobrou. Então nós tivemos que correr tudo para cá. 33%, 35% das residências de Nova Esperança, que é o município onde nós residimos, praticamente acabou com tudo. Nós temos casa aqui no bairro que está destruída até hoje. As pessoas ficaram tão tristes, pastora Ruth, que abandonaram as casas e foram para outro lugar, né? Então nós temos umas 2, 3 casas aqui que as pessoas tinham acabado de fazer, tudo ajustadinha, tudo certinho, e de repente veio e acabou com tudo. A pessoa ficou triste, né? Não quer nem ficar na cidade, nem no bairro, porque ficou triste, aquilo foi traumático. E para nós também foi, né? Os irmãos aqui da igreja, praticamente todos eles tiveram dificuldades, perderam muita coisa também. Mas aí naquela oportunidade nós falamos, não vamos ficar tristes, não vamos ficar deprimidos, vamos aproveitar para a gente melhorar, agradecer a Deus e melhorar ainda mais. E nós melhoramos a nossa estrutura, demorou, né? Tivemos que trabalhar muito, mas tem, por exemplo, a irmã Francisca, né? A casa dela está bem melhor, né? Deus abençoou, né? E é uma benção, já fomos lá fazer várias alimentações lá em agradecimento a Deus. Então assim, aprenda isso. Os problemas são boas escolas para o nosso sucesso. Então não se deixe vencer por problema, pela depressão. Trate dela, procure o médico também e não aceite quando alguém falar, disser, insinuar que a depressão, o sentimento que a gente tem é o demônio que está na gente. Não é, não. Procurar ajuda médica, não é nem o demônio, não é a falta de Deus. É uma doença que Deus ele está junto para lhe ajudar, nos ajudar a vencer, e com a ajuda do médico, a ajuda de Deus, a orientação pastoral, a compreensão da família e dos amigos, a gente vence, vive feliz, né? E canta vitória, vai ajudar muitas pessoas, né, que estão com os mesmos problemas. É verdade, nós estamos ainda aqui nesta terra, né? Estamos sujeitos a tudo, né? A essas patologias.
É verdade. Tá falando bonito, hein? Essas patologias. Vamos orar então, pastora Ruth. Acaba de chegar aqui o Alberto Félix, Franciele Cristina, Virgínia Braçal. Nós vamos orar por todos que estão acompanhando. O irmão Afonso aqui pedindo oração, a Cimei Figueira, né? Cimei Figueira, a Célia. Vamos orar por vocês e por todos aqueles que precisam da bênção de Deus. Estou vendo aqui a irmã Maria. Irmã Maria, nós vamos dar uma chegadinha aí qualquer dia, tá bom? Vamos orar e pedir que Deus coloque as suas mãos, abençoe, né, a vida das pessoas. Você que está passando por essa dificuldade nesse momento, nós estamos à disposição. Quem quiser conversar aí conosco no privado também, tem aí na descrição do vídeo nosso telefone, nosso WhatsApp. A gente está à disposição para ajudar, orar por você. Nós estamos à disposição aqui na igreja também. Tem o endereço da igreja aí nas informações institucionais. Você pode também ver aí o endereço. Tem aqui a pastora Ruth, né? Tem o zap dela aí também. Pode conversar com ela e certamente Deus ele tem bênçãos e vitórias para a sua vida, algo de melhor. Então não se entregue, mas entregue a sua vida para Deus e não fique na caverna. Saia da caverna, ouça a voz do anjo, a voz de Deus, que você vai ver que é algo maravilhoso Deus ele tem para a sua vida. Você ora? Sim. Senhor Jesus, graças te damos, amado Deus, por esses momentos aqui que tu nos concedeste, Pai. Senhor, nós entregamos todos em tuas mãos, Pai. Tu sabes o que todos estão passando neste momento. E somente tu, Senhor, para nos abençoar, para abençoar a cada um que necessita de ti, Senhor. Aleluia. Vá de encontro à necessidade de cada um, Pai. Verdade, Deus. Nós precisamos de ti cada instante, cada dia de nossas vidas, Senhor. Aleluia. Sem ti nós não podemos, sem ti nós não conseguimos, Senhor. Sim, fique ao meu nosso Deus. lado, fique ao lado do teu povo, Senhor amado. Graças damos Aleluia. a ti, Senhor amado. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. A gente agradece a sua audiência, a sua participação. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, fazendo com que essa palavra, essa orientação, essa bênção de Deus possa alcançar a vida de todas as pessoas que estão em sofrimento ou conhece alguém que está com esse sofrimento, com essa enfermidade, para que Deus ele possa poupar, trazer um pouco mais de alegria e vida para as pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe. As suas despedidas, pastora Ruth, aos nossos irmãos. A paz do Senhor a todos, que o nosso Deus esteja ao seu lado, cada instante, cada dia de suas vidas. Deus abençoe grandemente, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Final do Conexão Esperança Especial. Assista, curta e compartilhe os nossos cultos nas quartas e domingos e os nossos programas nas sextas às 21 horas, ao vivo pelo Facebook e Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus.